Olá, tudo bem? Essa questão, quando a gente vê ela pela primeira vez, ela parece ser um bicho de sete cabeças que você nunca vai conseguir resolver, que tem um monte de resistor associado de um monte de jeito que parece que não tem fim, né? Então, o que que a gente faz? Primeiro de tudo, essa é uma questão da escola naval. Escola naval é uma prova militar. Prova militar vai te cobrar muito conceito. Eles têm bastante questão, né? Afinal, a prova deles já é só de exatas, não tem tanta matéria quanto o vestibular tradicional, mas mesmo assim eles querem cobrar basicamente a física inteira. Então, todas as questões são muito ricas em conteúdo, né? Então, se eles te dão aqui um circuito para tu resolver e é só para achar o resistor equivalente, que é uma coisa relativamente fácil dentro da eletrodinâmica, né? Achar resistência equivalente, então eles vão jogar todos os conceitos basicamente que existe na associação de resistores para complicar esse circuito. Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui eu tenho ponto A e aqui eu tenho ponto B, e eles vão ser as minhas referências para eu achar a resistência equivalente. A gente precisa lembrar de conceitos como ponte de Wheatstone, como identificar se um resistor está em série, se está em paralelo, como identificar se ele está em curto-circuito, como traçar os pontos de potencial, isso tudo vai estar dentro dessa questão. Primeira coisa, como que a gente traça os pontos de potencial? Os pontos de potencial, que são esse A, B e outras letrinhas que a gente vai falando, a gente traça assim, ó, quando é um mesmo fio, então é um mesmo ponto. Por exemplo, ali é um mesmo fio, né? Então é o mesmo ponto. Aqui existe o ponto A. Aí passou por um resistor. Esse resistor aí ele vai ter uma passagem de corrente. Então a gente troca o ponto. Aqui já é o ponto C, já é outro ponto. Aí, ó, opa, desculpa. Esse ponto C aqui, ele vai estar aqui também. É o mesmo fio. Então esses pontos aqui também vão ser os pontos C. Então, passou por resistor, vai ser outro ponto já. Aí, ó, uma dica bem interessante, né? Quando a gente tem essa formatação assim, que são 5 resistores associados com um resistor no meio, você já vai suspeitar logo de cara que é uma ponte de Wheatstone, tá? Bateu o olho, já pensou em ponte de Wheatstone. Como identificar se realmente é uma? Faz a multiplicação dos resistores inversos e vê se é igual. No caso, 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. A multiplicação é igual, então é ponte de Wheatstone. Deixa bem guardadinho isso, tá? Se é ponte de Wheatstone, não passa corrente aqui. Por que que não passa corrente aqui? Porque a gente sabe que a diferença de potencial que vai acontecer entre esses dois pontos aqui, ó, a diferença de potencial daqui até aqui e daqui até aqui é a mesma. Então, se o ponto de potencial aqui é o mesmo, não vai ter uma diferença de potencial para esse resistor que está aqui no meio. Se não tem diferença de potencial, se um resistor está entre os mesmos pontos de potencial, então não tem passagem de corrente por ele. Então, esse resistor aqui, ele não vai funcionar. É como se aqui fosse um único pontozinho assim. E depois disso, nós temos os outros dois resistores aqui, né? Vamos dizer que aqui é o ponto E, tá? Ó, ponto E, ponto E, ponto E. E seguimos o circuito. Chegamos aqui e encontramos mais resistores. Ele vai seguir um caminho aqui, vai seguir um caminho aqui, vai seguir um caminho aqui. Todos eles vão se encontrar em um outro ponto, que a gente pode chamar de ponto F. Então, todos eles vão estar em paralelo. Quando, né, um ou mais conjuntos, dois ou mais conjuntos de resistores estão entre os mesmos pontos de potencial, tipo esse conjunto aqui de 7 e 3, está entre E e F. Esse conjunto de R e 4R está entre E e F. Esse 5R está entre E e F. É porque está em paralelo. Então, essa associação aqui é em paralelo, tá? Então, são 3 fiozinhos com os resistores aqui que vão estar em paralelo. Então, segue o caminho. Aqui é o F, né? Vai se propagando aqui o F até chegar aqui. Aqui é o ponto F. Perceba que aqui para baixo nós temos um fio sem nenhuma resistência. Então, se o fio não tem nenhuma resistência, o ponto F continua. Tá? Ponto F. Aqui, ó, aqui também não tem nenhuma resistência. Então, aqui também é ponto F.
Aqui também é o ponto F. Na verdade, esse ponto aqui é o ponto B, né? Não me confundi um pouquinho aqui, ó. Porque se o ponto B tá aqui, aqui é um fio sem nenhuma resistência, então esse ponto aqui é o ponto B. Eu dei o nome sem perceber, ó. Esse ponto aqui é o ponto B. Por quê? Porque ele vem desde aqui, ó, é um fio sem resistência, um fio sem resistência, um fio sem resistência, sem resistência, sem resistência, até chegar aqui. Então, isso aqui tudo é ponto B. Ó, B, 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 tudo B. Aqui também é B. Então, ó, a gente vê que o resistor de 3R e o resistor de 6R, eles estão entre B e B, entre B e B. Quando tem um resistor, assim, que ele está entre os mesmos pontos, né, não tem diferença de potencial, porque o potencial aqui e o potencial aqui é exatamente o mesmo. Então, quando não tem diferença de potencial, assim, é porque está em curto-circuito, igual a gente encontrou aqui. Se eles estão em curto-circuito, eles simplesmente não funcionam, eles não existe passagem de corrente por eles. Tá? Você sempre dá privilégio para calcular primeiro pelo fio, tá? Não, você não faria, por exemplo, aqui está um ponto, daí você tem o resistor aqui e daí é outro ponto. Primeiro você dá preferência para ver se tem algum fio ali, né? Por exemplo, aqui eu tinha o caminho dos resistores e tinha o caminho do fio. Então eu dei preferência para traçar os pontos de potencial a partir desse fio sem nada. Então, aqui é o ponto, é o mesmo ponto, e esses resistores aqui vão estar em curto-circuito, não vai ter passagem de corrente por eles e eles não funcionam, então é como se eles não existissem. Transformando isso tudo, reorganizando, eu vou ter o seguinte. Aqui, né, o ponto A, 1,4R continua certinho. Aí, agora, esses aqui é como se fosse um único ponto, então a gente pode juntar esse pontinho assim, ó, como se fosse uma coisa só. Então, fica o 2 e o 3 entre C e D, né? Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. E fica o 4 e o 6 entre D e E. Então, é uma associação em série de dois resistores em paralelo, tá? Então, isso aqui virou isso aqui. Aí, agora, essa partezinha aqui. 7 mais 3 fica 10. O 5R permanece e o R mais 4R fica 5R. No caso aqui, né, a gente teria um outro ponto de potencial, vou chamar tipo de G e H. Então, esse resistor aqui está entre E e G, e esse aqui está entre G e B. Perceba que eles estão entre pontos diferentes, mas têm em comum, que é o G, e no caso aqui é o H em comum, então eles estão em série. Então, R e 4R está em série, 7R e 3R está em série. Das 10R, 5R e 5R. Aí eu começo a calcular os resistores equivalentes. Para essa daqui que está em paralelo, multiplica em cima, soma embaixo, dá 6/5, que é igual a 1,2. Então, isso aqui é igual a 1,2. Aqui, multiplica em cima, soma embaixo, dá 24 sobre 10, que é 2,4. Tá aqui. Esse aqui são 3 resistores, né? 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 5. Daí eu faço a soma de frações. Para fazer de um jeito um pouquinho mais rápido, eu faço assim, ó. Eu junto as que têm a mesma coisa aqui embaixo, dá 1/5 mais 1/5, fica 2/5, né? Aí esse 2/5 é a mesma coisa que 4/10, é como se eu multiplicasse por 2 em cima e embaixo. 2/5 é igual a 4 sobre 10. Aí agora que eu tenho os dois com a mesmo número aqui embaixo, eu só somo em cima. 1 mais 4 fica 5. 5/10, inverte para calcular a resistência equivalente, que fica 10 sobre 5, que é igual a 2 ohms. Então, a resistência desse aqui é 2 ohms. Aí, agora é só somar. 1,4 mais 1,2 fica 2,6. 2,6 mais 2,4 fica 5. 5 mais 2 fica 7. Então, o total ali é 7R. Tá bem? É uma questão bem rica em conceito, tem bastante coisa para você analisar, tem ponte de Wheatstone, tem associação em paralelo, tem curto-circuito, tem associação em série, tem tudo. Mas se a gente pegar os conceitos bem certinho, fica mais tranquilo de ver ela.